Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Seu Direito em Pauta. O programa Seu Direito em Pauta tem como objetivo levar até você, espectador, discussões de temas do direito no dia a dia. Aqui vamos conhecer um pouco de como o direito pode e deve ajudar você a exercer a sua cidadania. Estamos recebendo aqui, em nossos estúdios, Tiago Dutra. Tiago, que é DPO, ele é da área de Tecnologia da Informação, representante da Associação Nacional de Profissionais de Privacidade de Dados no Paraná. Tiago, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Tiago, a gente sabe que está muito recorrente hoje a questão de proteção de dados, tá? O que que isso tem a ver no dia a dia? Como que a gente está hoje no cenário, no nosso legislativo, no nosso ordenamento jurídico? Existe uma lei? Isso está na Constituição? Explica para a gente um pouquinho, Tiago, como é que está essa questão da proteção de dados aí? Nós temos uma lei que foi aprovada em agosto de 2018, né, e entrou em vigor precisamente em setembro de 2020, a Lei 13.709 de 2018, obviamente, Certo? e essa lei ela visa proteger o direito do cidadão, da pessoa natural, né? E nós tivemos recentemente, em fevereiro deste ano, a proteção de dados sendo considerada, né, pela, pelo Senado, pelo Congresso, aprovando uma medida que trouxe para a Constituição, ou seja, foi gravado na pedra, né, o direito constitucional da proteção de dados. A gente já tinha o direito à privacidade, que é o indivíduo se manter isento de qualquer interferência, né? Eu costumo dizer que a privacidade tem muito a ver com a intimidade do lar. Agora você tem a proteção de dados como sendo também um direito fundamental de toda pessoa. Então, todos aqueles que tratam dados pessoais para desenvolver seu negócio precisam agora prestar mais atenção nessa questão da proteção de dados. No, perfeito, Tiago. E para a gente entender um pouco melhor, para que o espectador possa entender um pouco melhor, Tiago, o objetivo desta lei, tá? O que que essa lei ela vem trazer de objetivo no dia a dia das pessoas? No dia a dia das pessoas, qual é o principal impacto, né? O que é, você deve esperar como cidadão primeiro? Vamos pensar como cidadão primeiro. É que você resgata o direito a informação, né? Você decide para quem você passa o seu dado pessoal, né? E para uma finalidade específica. Então, a lei traz um resgate para a pessoa física. E no que diz respeito às organizações, o impacto é que todo processo, toda atividade com o dado pessoal precisa ter um cuidado adicional agora, precisa ter proteção contra hackers, contra mau uso, uma série de coisas que a gente vai ver aqui na sequência. Perfeito, Tiago. É uma coisa interessante, né? A lei ela vem dizendo proteção de dados pessoais. Mas o que é dados pessoais, né? Porque muitas vezes a pessoa está ali do outro lado, né? Nos assistindo, se perguntando, mas tá, o que é dados pessoais, Tiago? O dado pessoal é qualquer informação que torne uma pessoa identificada de imediato ou identificável. Uma pessoa, o nome, por exemplo, o CPF identifica imediatamente uma pessoa. Se eu sei, Anderson, o teu CPF, eu sei exatamente, né, quem é você. Agora, você também tem o conceito, dentro desse escopo do dado pessoal, de uma pessoa identificada, né? Então, por exemplo, a placa de um carro pode identificar uma pessoa, tá? O endereço pode identificar uma pessoa. Então, assim, tudo que identifica imediatamente, diretamente ou indiretamente uma pessoa pode ser considerado, no escopo da Lei Geral de Proteção de Dados, né, um dado pessoal. Nossa, que fantástico, né? Então, Tiago, a gente analisando né, essa parte introdutória, podemos entender então que a lei ela vem também garantir aí uma proteção à liberdade, à intimidade da pessoa, sem contar a privacidade, né, Tiago? Sim, exatamente. Você tem, conforme a gente colocou no início, você tem o direito à privacidade na Constituição
desde que ela foi promulgada, né? Agora você tem a proteção de dados. Por que que surge, né, essa questão da proteção de dados, né? Acho que esse é um fator que vale a pena a gente ressaltar aqui. A evolução tecnológica, o aumento do uso dos dados, né, que tem se tornado exponencial, a cada ano se utiliza, né, o volume de dados utilizado para se fazer negócios é muito grande. Então surge aí a necessidade da proteção, de uma camada adicional de proteção. Especialmente porque as novas tecnologias estão voltadas para o ambiente da web, onde também estão os atacantes, crackers, hackers, tentando roubar informações. Então, se os negócios caminham para uma maior exposição, da mesma forma, eu preciso ter maior proteção para que não seja violado um direito da pessoa. Ah, bacana. E uma outra pergunta que às vezes pode o espectador estar se fazendo ali, Tiago. Essa lei só vale para questões de internet, digitais, ou isso vale também para papéis, documentos físicos, por exemplo? Interessante essa sua questão. Veja, até eu acho que é o artigo de número 1 diz que essa lei se aplica, né, ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Veja, que ela inclui os meios digitais. Então, assim, independentemente, eu costumo dizer, se a informação estiver no papel de pão, sabe? Alguém anotou ali num papel de pão, está valendo. Tem dado pessoal ali, então a lei se aplica, independentemente. Então você tem uma holerite, você tem lá um contrato impresso, um formulário, um documento impresso, a lei se aplica. Bem como se aplica a websites, se aplica a formulários online, onde quer que esteja a informação, a lei traz proteção para o titular de dados. Olha bem, preste atenção, espectador, que informações a gente está recebendo aqui. Então, a gente vai perceber que a lei, ela vem trazer o quê? Uma proteção aos dados pessoais, né? E como o Tiago colocou, né? Dados pessoais, mas o que são dados pessoais, Tiago? Como que a gente pode entender dados pessoais? É o que, por exemplo? É o nome da pessoa? O que mais poderia ser um dado pessoal, Tiago? Vamos lá. Poderíamos elencar aqui inúmeras classificações de dado pessoal. Olha, né? prestem atenção. Você tem dado pessoal, por exemplo, de residenciais, né? Informações pessoais, vamos assim chamar. Então, você tem um Nome, grupo ali, CPF, por nome, exemplo. CPF, RG, o endereço, telefone, e-mail. Olha, gente, né? telefone, olha só, O presta e-mail atenção. pessoal, o e-mail corporativo, o telefone pessoal, o telefone corporativo, são dados pessoais. Você Certo. identifica uma pessoa. Você tem o grupo de, por exemplo, financeiros, né? Então você tem a conta, número da conta, agência, são um outro Uma outra grupo. pergunta, Tiago, você estava falando aí, né? CPF me veio aqui agora, espectador. Quando a gente chega assim no estabelecimento comercial, é muito comum, né, de pedirem o seu CPF aqui para ter um desconto, né? E a gente fornece esse CPF assim. Então, para a gente ter essa proteção e a gente continuar dando esse CPF assim, não caberia a gente, nós como pessoas, ter um cuidado maior para saber o que você vai fazer com esse CPF, porque a gente normalmente acha que está oferecendo o CPF para ter um desconto, né? Como é que é isso, Tiago? O que seria interessante que o espectador, né, tivesse essa orientação aí sobre esse dado pessoal que você colocou do CPF, por exemplo, né, que é um caso que a gente corriqueiro da gente vê nos comércios, né? A gente vê isso muito em farmácias. Sim, sim, verdade. Na verdade é o seguinte, existem, né, clubes de consumo, etc., onde você pode se cadastrar, né, para ter ali um benefício, etc. Isso é uma forma de se fazer negócios. Agora, por exemplo, você vai a uma farmácia e vai comprar lá um analgésico qualquer, né, você não obtém desconto nenhum, às vezes, e a pessoa pede o seu CPF, né? Mas a questão não é o desconto em si, a questão é saber o que será feito com aquela informação. Eu acho que a sociedade hoje, diante desta nova lei, tem a possibilidade de questionar mais, né? Por que eu estou fornecendo? Para quê? Qual o objetivo, né, do meu CPF? O que será feito com esta informação?
Normalmente as pessoas vão no dia a dia ali, vão passando as informações, e às vezes é assim, né, com o que a gente tem observado, né, com o que a lei está trazendo, quanto menos dados você coleta, a organização coleta, menor é o risco. O contrário também é verdadeiro. Então, às vezes, as pessoas, sem se dar conta do risco que é fornecer os dados, né, elas estão fornecendo seus dados. A nossa recomendação aqui é que cada cidadão, né, você que nos acompanha aqui, comece a se questionar. Né? Não é proibido passar dados, a lei não proíbe o compartilhamento de dados. A lei só está protegendo para que informações suas, né, Anderson, não seja utilizado de forma equivocada. Ah, bacana isso aí. Tiago, essa orientação ela vai deixar as pessoas agora bem assim, mais atentas, né, com relação aos dados pessoais. Mas, por exemplo, Tiago, a gente viu aí nome, data de nascimento, telefone sendo dado pessoal. Mas se eu falar, por exemplo, da minha condição étnica, por exemplo, né, minha condição, às vezes, de partido, filosófica ou sexual, né, existe algum amparo especial na lei para isso? Ou isso também pode ser passado assim, compartilhado, como você mesmo colocou, de uma forma mais geral, assim, ou tem que ter um cuidado especial para isso? Vamos lá, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela trata o dado pessoal, ela faz uma diferenciação, né? Olha que O dado bacana, hein? pessoal do dado pessoal sensível. Olha, dado pessoal sensível. Sensível. Acho Olha. que é importante essa divisão aqui, para quem nos acompanha, né, poder entender que a lei classifica. Há outras classificações, tem o dado anonimizado, etc., até Certo. que sai fora do escopo da lei por estar anonimizado, mas aqui vamos olhar para esses dois conceitos, o dado pessoal e o dado pessoal sensível. Dado pessoal, como você colocou, nome, RG e outros que a gente já citou aqui. Agora, o dado pessoal sensível, a lei pede maior proteção. Por quê? Porque se alguém utiliza de forma equivocada, né, de forma errada, se cai nas mãos de pessoas más, com más intenções, pode levar à discriminação. Então, por isso, se você é associado a um partido político, né, sua crença religiosa, a sua origem étnica, opção sexual, se isso precisa ser coletado para algum objetivo específico, né? A lei diz ainda que você precisa de um consentimento destacado dos demais, né? Mas se é necessário para uma atividade, para uma finalidade específica, a organização que coletar precisará ter maior controle, maior cuidado com esses dados. A lei pede maior proteção. Olha só, espectador, que informação, hein? Nós temos, então, dados pessoais e dados pessoais sensíveis, tá? Então, como o Tiago bem colocou aí, com relação a dados especiais sensíveis, tem que haver um cuidado maior, né, Tiago? Como vai ser passado, ou seja, para quem eu vou passar isso, né, Tiago? Porque isso, pelo que você falou, isso pode trazer uma vulnerabilidade, uma discriminação, né, Tiago, desses dados, porque seria... Como a gente está vendo que é um tratamento de dados, Tiago, não só também de mãos erradas, mas para quem não deveria ter acesso a essas informações, seria mais ou menos assim, Tiago? Isso, quando eu me refiro a mãos erradas, certo. é exatamente isso. Quer dizer, pensemos assim, vamos pegar um exemplo prático, né? Tratar dados pessoais, eu acho que vale a pena até fazer um parênteses aqui para também trazer o que é tratar, não é usar. O uso do dado é o tratamento em si, né? Gera riscos. Né? Tratar dados pessoais gera risco, assim como qualquer outro tipo de tratamento, de uso. Agora, e a gente está vendo o tempo todo empresas, às vezes, sendo atacadas, né, por hackers, e há vazamento de dados. Então, assim, se vazou dados pessoais e pessoas que não deveriam ter acesso têm acesso, pode acabar utilizando essa informação para discriminar a pessoa, para levá-la ao ridículo, por exemplo. Mas isso pode acontecer também, Anderson, dentro da organização. Olha só. Né? Um funcionário
que não deveria ter acesso àquela informação acaba tendo acesso, certo. né, e pode gerar também desconforto dentro da organização. Isso pode desdobrar em uma série de outras coisas, inclusive pedido de dano moral e etc. Né? Gente, esse primeiro bloco tá demais. Tanta informação que nós já tivemos até agora. A gente vai agora para um rápido intervalo. Não saia daí, segura um pouquinho, toma uma aguinha e volta que já já a gente volta, tá? Com o seu programa, o seu Direito em Pauta. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Seu Direito em Pauta. O primeiro bloco esteve demais, pessoal. Vocês viram aí? Quanta informação nós tivemos, né? O que é dado pessoal, o que é dado pessoal sensível. Olha, e nesse segundo bloco o Thiago tem mais informações para trazer para nós, não é não, Thiago? Opa! Ah, que bom, certamente. Thiago. Thiago, eu queria saber de você o seguinte, Thiago. Você falou para nós lá sobre dados pessoais, empresas que tratam dados pessoais, mas o que é tratamento de dados pessoais, Thiago? Porque às vezes o telespectador está aí se perguntando, né, o que é tratamento de dados pessoais, né? Fala para a gente um pouquinho aí. A Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, ela traz uma série de verbos, eu acho que é aproximadamente uns 20 verbos ali para dizer Nossa, 20 verbos, pessoal. do que é tratamento de dados, né? No primeiro bloco a gente falou que é o uso, né? Assim, de uma forma de simplificar. Certo. É o uso do dado pessoal, é tratar. Se você usa o dado para alguma atividade, é o tratamento de dados. Agora, quais são esses verbos, né? Então, por exemplo, se você coleta, no momento que você coleta o dado, você está tratando, você compartilha com alguém. Então, assim, às vezes a organização, ela tem a sua atividade core, mas tem atividades de apoio, complementares, que ela terceiriza. Então, para isso, ela precisa, Anderson, compartilhar dados pessoais, às vezes, né? Então, o fato de compartilhar também é tratar. Se eu comunico, se eu faço marketing, eu estou tratando dados. Aonde quer que apareça o dado, inclusive no final da vida do dado, né? Porque dado também tem vida, tá? Não sei se você sabia disso, mas só. O dado também tem um ciclo de vida, assim como todo ser vivo nasce um dia morre, o dado também, ele tem um momento da coleta, mas deve ter um momento do descarte. Aliás, esse é um dos aspectos fortes da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que as organizações em geral coletavam, mas nunca descartavam. A lei agora diz o seguinte, olha, tem um ciclo de vida e você precisa descartar. Então, descartar, ou seja, eliminar o dado, tirar o dado da operação quando o objetivo, a finalidade foi cumprida, a finalidade lá da coleta, eu preciso descartar. E eu preciso descartar com segurança também, né? Mas tratamento de dados é qualquer atividade que você possa fazer com o dado pessoal. Olha que informação, pessoal. Então a gente viu que tratamento de dados, como o Thiago colocou para nós, possui em torno de 20 ações, né? Então, assim, se eu costumo dizer, então, é o seguinte, Thiago, se eu dei uma espiadinha ali, eu olhei, acessei ali, eu estou tratando dado? Basta acessar, basta consultar, é um tratamento. E aí entra aquele detalhe importante, né? De o acesso ser restrito. Então o que você falou no bloco anterior, se alguém tiver acesso que não deveria ter, né? Esse acesso que você disse está dentro do tratamento. Está dentro do escopo da lei e do tratamento. Quer dizer, você permitiu, né? Nesse exemplo que você está trazendo, né? Alguém permitiu, ou enfim, o controle não foi eficaz e alguém acabou acessando que não deveria. Então, se além da pessoa ver, né, acessar, mas se o dado está ali armazenado, guardado ali, tratamento também? Armazenar também. Também? Também. Não, né? O backup, né? Às vezes alguém fala assim, não, meu dado está lá guardado tem 10 anos lá, nem estou mexendo com ele, mas ele está tratando o dado. Olha só, você pegou um bloco de contrato, formulário, botou numa gaveta, tem dado pessoal naqueles formulários? Tem, está tratando dados. Olha, pessoal, olha só para vocês verem que interessante é o tema que nós estamos trazendo hoje, olha só. Então, o Thiago colocou para nós. E, inclusive, você falou, Thiago, sobre o deletar, né? O excluir o dado também é um tratamento. Você colocou para a gente aí. Você, inclusive, veja, a gente falou do ciclo de vida, né? Sim, que uma hora tem que descartar. Sim, exatamente. Mas uma outra observação, acho que legal trazer aqui, Anderson, é que é o seguinte, você não pode apagar antes da hora também. Olha, pessoal, que Porque coisa, hein? o dono do dado pode querer consultar.
pode querer saber sobre a sua informação que ele deu para aquela organização para atingir um objetivo. Olha que interessante. Nossa, bacana, viu? Então a gente percebe que agora com a lei a gente tem uma temporalidade para tratar o dado, né, Tiago? Traduzindo assim para a gente entender melhor, né? A gente tem um tempo para poder tratar o dado. Todo dado, ele é coletado, né? Ou pelo menos deve ser coletado com um objetivo. Uhum. Quando você tem uma finalidade específica, você também tem um tempo de retenção para cumprir com aquela finalidade. Então, por exemplo, vamos citar assim, vou fazer um evento, vou coletar nome, RG, o RG eu não preciso, né, para o evento. Nome, telefone, e-mail, ok. Finalizou o evento, o que se espera? Qual que é a expectativa de quem participou do evento? Que aquele dado seja eliminado. Acabou o evento. Olha só, pessoal. Então a gente percebe que o nosso dado, ele não pode ficar aí a vida toda lá com a pessoa que está tratando o dado. E a gente vai falar também sobre a questão de que essa pessoa, né, Tiago, que trata o dado, porque a gente falou aqui do dado pessoal, né, e sobre o tratamento, mas esse dado pessoal pertence a quem? A lei ela denomina quem que é essa pessoa? Então, o dado pessoal, como o próprio nome diz, é da pessoa. Ao longo sempre foi assim, né? Mas ao longo do tempo, as organizações meio que se apropriavam desse dado, né? E algumas até acabavam equivocadamente vendendo o dado pessoal dos outros. O meu dado e o seu, hein? E a lei veio exatamente para coibir também essas práticas ilícitas, né? Bem, por quê? Porque o dado, o meu nome, o meu RG, é meu. Né? Então você é o titular, né? Eu sou o titular. Olha só. A lei fala da pessoa natural, né? Então, assim, o titular de dados é qualquer pessoa natural, ou seja, pessoa viva, né? É importante até dizer que a lei não se aplica à pessoa morta, por exemplo. Perfeito. Né? Por isso que ela fala da pessoa natural, né? Uhum. Então, qualquer ser humano, de posse das suas faculdades mentais e físicas, né? Está andando, enfim, está vivo, né? O seu dado deve ser protegido. Perfeito. Por qualquer pessoa que trate, né? E quando você diz qualquer pessoa que trate, na lei, na LGPD, existe uma denominação dizendo, especificando quem que são essas pessoas que tratam dados pessoais? Quem são esses agentes, assim, para a gente identificar, né? Aquela empresa está tratando meus dados, mas existe uma outra também que está tratando meus dados. Como é que funciona essa relação aí? Quem são essas pessoas aí que tratam os dados, Thiago? Tem duas figuras interessantes da gente trazer nessa sua pergunta, Anderson. Uma delas é o controlador. Quem é o controlador? A pessoa que coleta os teus dados e decide o que fazer com os teus dados. Então, por exemplo, ela diz assim, olha, eu preciso, por exemplo, para prestar esse serviço, preciso preencher um contrato, preciso dos teus dados pessoais, preciso dos teus dados profissionais, preciso do teu endereço, etc. Veja, ela está determinando quais são os dados que ela precisa coletar para prestar um determinado serviço. Esse é o controlador. A lei traz pelo menos duas figuras. Depois isso se desdobra, mas vamos focar em duas figuras aqui. E existe a segunda figura, que é o operador de dados. Lembram lá no primeiro bloco, quando eu falei do compartilhar, quando alguém passa os dados para um terceiro tratar? Esse é o operador. É o que age em nome do controlador. Então, o controlador é aquele, só para resumir, é aquele que determina quais são os dados, né? Ele diz a finalidade, por quanto tempo aquele dado vai ficar armazenado, se acontecer um incidente de segurança, ele é o primeiro a ser responsabilizado, independentemente de se o problema aconteceu no operador ou no suboperador, ele é o responsável porque ele é o controlador. E o operador, ele segue, portanto, as orientações do controlador. Nossa, que informação, pessoal. A gente viu então que nós aqui, titulares de dados, né, pessoas naturais, mas quem que cuida, quem que trata esses dados, aí nós vimos que são dois agentes, né, o controlador e o operador. Tiago, a gente ouve falar também, né, que está surgindo muito agora um profissional, se eu não me engano, saiu até agora
na classificação brasileira de ocupações, Sim. o DPO, né, Data Protection Officer, que é o encarregado, né, o que que esse profissional ele faz aí de acordo com a LGPD, Thiago? Né, vamos tirar esse nome, esse mito aí desse nome aí, que muita gente pergunta o que que é Data Protection Officer, né? Eu costumo brincar, Anderson, que esse é o nome bonito pro que colocaram na lei, né? Colocaram na lei. Na lei diz que é encarregado de dados. De dados. Quem é o encarregado de dados ou Data Protection Officer, né? O DPO? Esta é uma pessoa que deve ser indicada pelo controlador e também pelo operador, tá? Lembra lá dos dois agentes, né? Mas qual é a função dele? Ele tem a função de ser o canal de comunicação entre quem indica, no caso o controlador ou operador, o titular de dados, que pode querer saber sobre o tratamento do dado, ele vai se direcionar, vai se dirigir ao DPO, ou ao encarregado de dados. E também esse profissional tem a responsabilidade de ser o canal de comunicação também com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Mas a função dele vai além disso, tá? A gente poderia falar muito aqui, como, por exemplo, ele tem a função de orientar a organização, gerar treinamento, conscientização para os colaboradores quanto ao uso adequado do dado pessoal dentro das organizações. Ele deve participar, por exemplo, de discussões internas com comitês, para adotar medidas de segurança, para melhorar as questões nos processos do dia a dia. O papel do DPO ele é extremamente importante, Anderson, no contexto da Lei Geral de Proteção de Dados, né? As grandes organizações, as médias organizações e até mesmo as pequenas devem se cotizar, devem fazer grupos para discussão de privacidade e proteção de dados, e o DPO deve ser sempre ali uma peça fundamental para orientar, inclusive a gerar relatórios que a própria autoridade possa vir a solicitar, né, para demonstrar, aliás, que é um dos princípios da Lei Geral de Proteção de Dados, o princípio da responsabilização e prestação de contas. Olha só. Né? Então o DPO tem esse papel que é extremamente importante. É uma figura nova que já ganhou muito espaço, como você colocou, né? Já tem uma CBO exclusiva para isso. Uhum. Enfim, esse profissional certamente trará aí todo um reforço, né, às equipes que já existem, né, equipes de segurança da informação, tecnologia da informação, o próprio jurídico, compliance, risco. Esse profissional vem compor aí e deixar mais robusta, né, a organização em seus processos para proteger o seu dado, cidadão, o seu dado, pessoa natural. Olha só, então é muito importante a gente perceber que o encarregado de dados, ou o DPO, ele é que vai fazer essa comunicação entre nós titulares, a empresa, que é o controlador, e também a autoridade nacional. Mas quem vai fiscalizar essas empresas? Vai ser só a autoridade ou tem outros órgãos que podem fazer essa fiscalização também, Thiago? A autoridade nacional ela tem a responsabilidade maior, vamos assim dizer, no que tange à fiscalização e, aliás, desde o início deste ano, né, ela já vem adotando medidas para intensificar a fiscalização. Agora, sim, há uma harmonia, né, entre legislações, e uma delas é o próprio o direito do consumidor lá. O Código de Defesa do Código Consumidor. de Defesa do Consumidor, né? Tem muito a ver, a relação de consumo sempre tem dado pessoal. Né? Então a gente pode entender também que PROCONs podem fazer fiscalização, ou às vezes uma ação judicial que envolva dado pessoal também, o DPO também vai estar responsável por poder prestar essas contas, então, a esses órgãos, né, essas instituições, né, O Thiago? DPO, no que diz respeito à disciplina de privacidade e proteção de dados, ele estará sempre envolvido. Ele deve estar envolvido, não é? Ótimo. Porque ele trará as diretrizes para a proteção, mas na hora de responder a uma fiscalização, algum incidente, algum problema, ele também. Agora sim, é bem isso mesmo que você comentou. Você tem
o direito do consumidor. Aliás, a LGPD, né, a gente viu inúmeros casos de processos acontecendo antes mesmo da própria NPD estar atuando, né, porque ela veio um pouquinho depois da aprovação da lei. Sim. Né? Mas, de fato, há uma série de questões, o próprio... como é que a gente diria aqui, o direito... um pedido de informação. De informação, mas eu queria me referir à questão do moral, né? Por exemplo, um dano moral. Um dano né? moral. Um dano material. Você né? vai pedir isso através de uma ação judicial, por exemplo. Ah, ok. Não é? Perfeito. E aí o DPO também está envolvido porque tem dado pessoal. Ah, perfeito. No primeiro bloco, Tiago, você falou para nós sobre o tratamento de dados relacionado a uma finalidade específica, né? E a lei, ela traz algum conceito, algo dizendo que essa finalidade tem que estar adequada a alguma necessidade? Como é que funciona isso? Porque você falou também do princípio da responsabilidade e prestação de contas, né? Então significa que a lei possui alguns princípios que vão nortear esses agentes de tratamento de dados? Sim, a lei traz 10 princípios, né? 10 Dentre eles, você tem o princípio da finalidade, da adequação, da necessidade, da exatidão do dado, né? O princípio da segurança, da prevenção, o princípio da responsabilização e prestação de contas, enfim, são 10 princípios. Então, toda vez que alguém vai coletar um dado, vai tratar um dado, ele precisa estar atento aos princípios. Costumo dizer, precisa estar alerta, né, ao tratar dados. E aí eu vou me fazer algumas perguntas. O dado que eu estou coletando, ele está adequado ao princípio? É necessário? Eu não estou coletando dado demasiado para esse princípio da finalidade, por exemplo? Para esta finalidade que eu defini? Essa finalidade ela tem que ser clara, específica. Né? Específica não e pode ser informada. Nada genérico, né? E ainda informada previamente ao titular de dados. Então não é depois que eu coletei que eu vou dizer para o titular, olha, coletei tudo isso aqui para fazer tal coisa. Não, eu digo, olha, eu preciso, para cumprir com esta prestação de serviço, por exemplo, para tangibilizar aqui, eu preciso, né, destas informações. Então, a finalidade vem antes. Então, você tem que ser transparente, né, com o titular. Esse é o princípio maior da Lei Geral de Proteção de Dados. Começa com a boa-fé, né? Sim. E depois com a transparência. Né? Você precisa buscar ser transparente. E aí entra uma série de outras coisas que a gente pode falar depois, mas essa questão dos princípios é fundamental. Como o próprio nome diz, né? Princípios é fundamental para a proteção de dados. Ok, nós vamos para mais um rápido intervalo. Não saia daí, já já a gente volta com Seu Direito em Pauta. Estamos de volta com o programa Seu Direito em Pauta. Olha, pessoal, esse é o último bloco. Tá demais a gente ouvindo aqui cada informação que o Tiago está trazendo para nós sobre proteção e privacidade de dados. E nesse último bloco vai ter muito mais. Não saia daí, continue aí, tá bom? Tiago, a gente estava falando, né, sobre toda essa parte de proteção de dados, privacidade. Talvez esteja aqui, eu creio que vai estar nos assistindo aqui, empresários aqui. Eles podem estar se perguntando, mas essa lei então vai engessar o meu negócio, né? Porque é muito direito aí para o titular, para nós, né? Como é que é isso, Tiago? A lei, ela vem dificultar as empresas? Explica para nós aí, Tiago. Muito direito para o titular e nada para mim? Nada para mim, é verdade. Como fica isso? Na verdade, assim, a lei ela é pró-business também, né? Ela traz a proteção do titular de dados, mas por que surge a lei? Exatamente pelo volume de dados que tem surgido, né? Que é exponencial o crescimento. Você tem novas tecnologias surgindo. Então, a lei ela também vem trazer esta proteção, Anderson, essa garantia de que quando eu procuro, como empresário, né, como alguém do comércio, do negócio, uma startup, enfim, e eu procuro
trazer frameworks de segurança, por exemplo, padrões de Frameworks, segurança. você usou uma palavra aí, frameworks. O que é frameworks aí? Vamos colocar para o nosso telespectador aí. Vamos lá, o framework é um padrão, uma estrutura, né, que você adota para garantir essa proteção da pessoa. Entendi. Né? Quando você faz isso, você melhora seus processos. Você é obrigado. Então poderíamos falar assim para o nosso telespectador, né, o empresário que está nos assistindo, que esse framework seria algumas orientações, né, umas regrinhas ali para ele seguir, seria mais ou menos assim? Seria. Ah, ok. Pensando, perfeito. por exemplo, em segurança da informação, né? Uhum. Existem normas internacionais, como a própria ISO 27000, da família de segurança. Certo. Aí eu estou entrando um pouquinho mais Entendi. na questão técnica, Uhum. mas voltando Que é a aqui, sua área, para né? simplificar, Você é o homem da área técnica de TI, né? Voltando aqui um pouquinho, Aham. né? São scripts, né, que você adota, padrões que você adota para melhorar a proteção. Diretrizes, né? Diretrizes, orientações. E, aliás, isso começa, Anderson, com treinamento, sensibilização dos colaboradores. Se você quiser, como empreendedor, dono de negócio, ser bem-sucedido, no que tange a Lei Geral de Proteção de Dados, comece com a sensibilização, conscientização das pessoas para o uso adequado da Lei Geral do dado pessoal, né, para cumprir com a LGPD. Então, é muito mais do que tratar, é muito importante cuidar do dado pessoal, proteger para que ninguém acesse, que não tenha direito de acessar, né, para que não haja nenhuma infração, né, do dado pessoal, mas, por outro lado, quando você faz esses controles, você adota esses controles, você fortalece seus processos e te dá condições, garantia jurídica, né, um termo aí da sua área, garantia jurídica para você tocar à frente do seu negócio. Então a gente pode entender também, Thiago, que pelo que você falou, né, que é pró-business, a LGPD, ela também vai permitir também que a empresa se sobressaia na parte concorrencial, ela se saia melhor, porque uma empresa que está adequada à LGPD, pelo que você colocou, né, explicou para nós muito bem até aqui, a empresa que está se adequando, né, porque não existe uma empresa adequada, porque é um processo contínuo, né, a gente estava conversando anteriormente, e a empresa, ela se apresenta no mercado com maior garantia, né, no tratamento da segurança da informação, né, Thiago? Não tenha dúvida. Com quem você acha que a pessoa vai querer fazer negócio? Com aquele que é transparente, que diz o que vai fazer de fato com o dado, que recebe, por exemplo, informações sobre critérios de segurança durante o tratamento do dado, ou vai querer fazer negócio com uma empresa que não é transparente, que não comunica bem, né, com o titular. O titular certamente vai buscar empresa. E o detalhe, cada vez mais, né, nós estamos aqui fazendo um trabalho de evangelização da LGPD. Então, os titulares de dados, as pessoas cada vez mais vão procurar empresas para se relacionar que já se adequaram. Ou que estão se adequando, como você disse, né? Porque é um processo de melhoria contínua, isso não tem jeito. Mas é isso aí. Nossa, fantástico, Thiago. Mas gostei da sua colocação. E a lei, porque eu, como titular, eu posso a qualquer momento pedir para uma empresa, um controlador, como você colocou para nós, exclua meus dados, ou faça isso com meus dados. A empresa ela pode fazer isso de imediato ou tem algo que venha resguardar a empresa de atender ou não atender esse meu pedido? Eu, como titular de dados, posso fazer qualquer pedido, né? Agora, o controlador, ele tem, para tratar dados, ele precisa estabelecer algumas bases legais, né? Que nasce com hipóteses legais, mas depois que ele valida, torna-se uma base legal para o tratamento. Então, por exemplo, vamos lá, vamos pegar um exemplo prático aqui. Um funcionário foi demitido, não gostou da demissão, chegou, tem uma nova lei aí, a Lei Geral de Proteção de Dados, e eu tenho o direito de pedir que se elimine. E aí ele vai lá e manda um e-mail e diz, olha, apague todos os meus dados. Ele pode fazer isso? Ele até pode pedir. A organização, o controlador, pode apagar os dados? Não, porque a LGPD não se sobrepõe a nenhuma outra legislação. Existe a legislação
do Trabalho, Ah, legal. que exige que os dados sejam guardados, se não me falha a memória, 30 anos, aproximadamente, 20 anos, 25 anos, né? Tem um tempo aí que os dados precisam ser guardados. Então, cada base legal, se você tem uma base legal que tem relação com uma lei, essa lei prevalece em relação à LGPD. Ah, perfeito, Tiago. Então você falou para nós aí que o titular tem os direitos, né? Sim. E aí, no caso, quais são os direitos que ele pode exigir, né, pedir? Você falou que pode pedir qualquer coisa. Sim. Né? A lei garante alguns direitos para ele, de exigir da empresa alguma informação? O principal direito que ele tem é o acesso à informação. Ah, perfeito. Ele pode querer saber, a lei inclusive traz aí, a NPD vai regulamentar ainda, mas a possibilidade de portabilizar os dados, né? Como se faz com o celular. Né? E a empresa, Tiago, ela infringindo a LGPD, ela está sujeita a alguma penalização? Quais tipos de penalizações aí? Porque está terminando o nosso tempo aí, Tiago. Vamos lá. Bom, há uma série de questões que a lei coloca, desde notificação, né, até mesmo multas, que podem chegar a 2% do faturamento do último exercício, e dependendo da situação, limitado a 50 milhões. 50 milhões. Tá? Se você também tem algum problema de incidente com segurança da informação, você precisa notificar a NPD, né? E se não notifica, você também pode ser penalizado em função disso, mas há uma série de questões que ainda estão sendo costuradas na própria autoridade para a fiscalização. E pelo que você falou também, Tiago, a empresa ela pode ter o nome dela, a reputação da empresa. Ah, sim, né? Se você não perder crédito aí, né, na praça, né? Porque as pessoas não vão acreditar mais naquela empresa, né, Tiago? Ninguém quer ter negócio com uma empresa que vaza dado toda hora, né? Certo. Tiago, o nosso bate-papo foi muito bacana, Legal. assim, enriquecedor. Espero que você, telespectador, tenha aprendido muito aqui. Gostei bastante, é muito grato, Tiago, pela sua presença Anderson, aqui no nosso programa. Você que esteve conosco até o finalzinho, meu muito obrigado, tá? E eu quero dizer para vocês que chegamos ao final de mais um programa Seu Direito em Pauta. O nosso muito obrigado por ter ficado até aqui. E olha, um recadinho, cidadão bem informado, seu direito preservado. Até a próxima.